como é o Código Penal, né? Mas Você está colocando uma conduta até antes de começar qualquer delito. Então você tem uma proposta toda de vida. Extrapola pelo conceito de Código Penal da atualidade. É uma política também de como as pessoas... Extrapola pelo conceito de Código Penal da atualidade. Mas se nós formos entender o aspecto antropológico, sociológico, filosófico e psicológico de um crime, nós vamos entender que isso aqui se enquadra perfeitamente. Não apenas do ponto de vista jurídico. O ponto jurídico, de fato, ele extrapola. Mas se nós formos levar em consideração, né, e trazer para cá os outros aspectos que envolvem o crime, nós vamos ver que, de fato, tem tudo a ver. Outro sim, a lei de Deus instituída por Moisés regulamentava, além de questões de adoração de fé, também as relações penais e civis, a partir da instituição de vários direitos: direito de propriedade, que nós vimos, direito de proteção ao patrimônio, direito de família, direito de sucessão, direito à igualdade de hebreus e estrangeiros, direito ao juiz natural e direito ao princípio da reserva legal, porque isso estava escrito na norma, na lei, no código, e isso foi seguido por Israel por muito tempo. Ok? Conclusão, e aqui eu trago um texto para reflexão de todos, né? Tá, aqui já é Novo Testamento. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. É pela renovação do entendimento que nós vamos conseguir entender qual é a vontade de Deus. E no contexto de direito, no contexto de fé, no contexto de teologia, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só fazendo um link com a aula de hoje, aproveitando aí, a professora comentou que hoje em dia a gente... 1.600 anos atrás para 2.000 anos atrás. Pulamos aqui 1.600 anos na história e passamos aqui para o Novo Testamento um homem chamado Jesus, né? Quem nunca ouviu falar de Jesus aqui? Todo mundo já ouviu falar de Jesus, né? Jesus veio a instituir o cristianismo, por meio do qual os cristãos seguem seus ensinamentos considerando os aspectos religiosos, morais, legais, psicológicos, filosóficos e sociológicos. Quando nós falamos de cristianismo, nós estamos falando necessária e suficientemente de Cristo. Não há como se falar em cristianismo longe ou diferente da pessoa de Jesus. E aí nós precisamos corrigir também mais um erro acadêmico, né? Quando nós chamamos e dizemos que o cristianismo na época da Idade Média foi opressor. Não foi. Aquilo ali não era cristianismo, porque para ser cristianismo tem que estar intrinsecamente, umbilicalmente ligado à pessoa de Jesus Cristo. Saiu da pessoa de Jesus Cristo é qualquer outra coisa, menos cristianismo. E aí nós vamos entender quem é esse homem, quem foi esse homem chamado Jesus e qual foi a revolução do ponto de vista penal, do ponto de vista normativo que ele trouxe. Porque, meu irmão, ele arrebentou com tudo que tinha na época. Ele revolucionou muita coisa, quebrou paradigmas, quebrou preconceitos, normatizou, né? E fez algo muito mais. Nós vamos acompanhar aqui, vamos lá. Mas quem foi Jesus Cristo? Foi um grande legislador, revolucionando a história da humanidade, superando todas as expectativas dos seus ouvintes. Em qual ano nós estamos? 2016, depois de Cristo, né? Isso já fala muita coisa. Mas quais foram os ensinamentos? Vamos lá. Mas esse calendário foi o calendário gregoriano de 1300, né? Sim, e que se perpetuou até hoje. Podia ter sido mudado depois e não foi, né? Porque o calendário, com o poder de Sacro Império Romano Germânico, ele foi até o ano de 1600 e alguma coisa, depois ele perdeu o poder e não se pensou em alterar também o calendário. A Revolução de Jesus conta o conceito de homicídio. Olha que coisa interessante, gente. Jesus botava para voar as bandeiras mesmo. Aqui, ó. Ouvistes que foi dito aos antigos. Isso ele falando para o povo. Ó, você ouviu o que foi dito para os antigos. Não matarás. Isso aí está desde a lei mosaica. Mas qualquer que matar será réu de... Agora olha ele atuando como legislador. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, se irá, né, dentro de si,
tiver ódio do seu irmão, será réu de juízo. Opa! Conceitos de cristianismo. É que nós vamos entender de fato o que é cristianismo. O cristão não queima ninguém. O cristão não tem ódio. O cristão não quer o mal do outro. Por que eu digo cristão? Porque o cristão é aquele que segue os ensinamentos de Cristo. E ele disse isso aqui. Então tem muita gente dizendo que é cristão e fazendo coisas em nome de um cristianismo que de fato não tem nada a ver com o cristianismo. Revolução de Jesus quanto ao conceito de adultério, né? Olha só o padrão de Jesus para o adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, mais uma vez como legislador atuante: qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. O padrão é muito mais elevado. Se eu olho para a mulher do próximo cobiço, para os padrões de um cristão verdadeiro, ele cometeu adultério. Revolução de Jesus. Desculpa todo mundo. Você vê como ser cristão, né? Não é tão simples, né? Revolução de Jesus quanto ao valor da palavra. E eu vejo que isso aqui é uma necessidade da sociedade, principalmente a brasileira. Nós vivemos um vazio de honra com relação àquilo que nós falamos. As nossas palavras são levadas ao vento, as nossas palavras não têm valor, as nossas palavras se perdem, porque nós mesmos não confirmamos, não ratificamos aquilo que nós falamos. Mas Jesus falou algo sobre o valor da palavra. Olha o que ele diz: outro sim, ou seja, igualmente, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, não jurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Isso estava dito. Eu, porém, vos digo, mais uma vez ele legislando, que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Aqui ele estava fazendo referência assim. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Você não precisa jurar, porque quando você diz sim, é sim. Quando você diz não, é não. A sua palavra tem valor. Quando você jura, você está avocando algo superior para dar credibilidade àquilo que você disse. Então, assim, eu falo isso e eu te juro por isso. Então quer dizer que a sua palavra para si não tem valor, porque você precisa avocar algo superior para dar credibilidade àquilo que você disse. E ele está dizendo aqui não. Sim, sim, não, não. O que você diz tem valor, e você não precisa avocar nada, porque a sua palavra tem honra. Isso é mandamento. Lembrando aquele exemplo que você deu mesmo dos Estados Unidos, né? Sim. A palavra não precisa de assinar, né? Exatamente. A sua palavra vale mais do que qualquer pedaço de papel assinado com o seu nome. Isso é honra, né? Isso é ensinamento de Jesus. Revolução de Jesus quanto à lei de Talião e quanto à vingança. A gente sabe que lei de Talião não é um homem, tá, gente? Hammurabi é um homem. Talião vem de talis. Talis, que significa, vem da palavra latina, que é tal ou idêntico. Então, quando nós falamos de lei de Talião, nós queremos dizer que a pena é tal ou idêntica ao crime que foi cometido. Porque a lei mesmo é o código de Hammurabi. Né? O código é o código de Hammurabi. Existe o preceito da lei de Talião, ou seja, a punição é proporcional ou idêntica ao crime cometido. Mas Jesus fala algo sobre isso. Ouviste que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo. Mais uma vez ele atua como um legislador eficaz. Não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se a qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Os ensinamentos desse homem queimavam a pessoa na fogueira? Não queimavam. Esse homem nunca chancelou as perseguições e as maldades que foram feitas durante a história da humanidade. Muitos usaram o nome de Jesus Cristo para fazer atrocidades, sem que Jesus chancelasse o que era tudo que estava sendo feito. Porque cristianismo verdadeiro é isso aqui. Revolução de Jesus quanto ao trato com os inimigos. Isso aqui é coisa de doido. Acho que vou fazer um adendo com o que eu disse anteriormente.
É justamente isso que é a estruturação da lei, né, na Bíblia, que ele na lei. Você não pode fazer isso. Não, mas e se eu fizer? Não existe não você fazer isso. É diferente do código. O jeito que o código é estruturado hoje, ele me faculta, eu posso matar. Não, mas a Bíblia também tinha. A Bíblia também tinha, ela alcançava as duas partes. Tem também. Mas hoje em dia, por exemplo, eu posso matar uma pessoa. A lei pode, ela me permite. Só que eu vou cumprir depois da minha pena lá, né? Ali não, ele diz que você não pode fazer. Mas aí você, beleza, você te ofende, você dá a outra face. Que na verdade ele entende o quê? Que o camarada, você vai perdoar, mas depois o camarada vai ter uma conta a acertar com Deus, né? Uma possível vida futura, né? Eu particularmente não acredito, sou ateu, me desculpe, mas estou respeitando também. Só complementando, é porque, via de regra, o crime no nosso ordenamento, ele é prescrição negativa, significa abster-se dele. E no direito civil é exatamente o contrário, né? Faça, desde que não seja vedado, né? Só essa complementação. Ok? Olha só, ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Nada mais normal, você concorda? Ué, isso é normal, gente, isso é do ser humano. Quem que vai amar aquele que está te perseguindo, aquele que está tentando puxar o tapete, aquele que está falando mentira de você? Algo normal da humanidade, trazendo conceitos humanistas e filosóficos, tranquilo. Olha que eu, porém, vos digo, isso aqui é coisa de doido: amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Você pode até não acreditar em Jesus Cristo, mas você tem que admirá-lo, porque ele foi um homem extraordinário na história da humanidade e revolucionou. Gente, Jesus Cristo, eu falei isso no meu trabalho, uma palestra que teve. Jesus Cristo, o que ele fez? Ele foi o melhor funcionário que existiu. Você sabia disso? Porque ele pegou as ordens do seu pai e cumpriu na íntegra. Mas ele foi um excelente chefe, um excelente gestor, porque ele pegou 12 homens sem talento nenhum, vendeu a sua ideia, acreditou neles, e esses homens mudaram a história da humanidade com o cristianismo, que hoje é uma das maiores religiões que existem. É um homem extraordinário. Foi um homem extraordinário. Com relação a isso aí, você pode até perdoar a pessoa, mas você voltar a ter contato com essa pessoa, eu acho realmente muito complicado. Se uma pessoa, por exemplo, te traz, você vai aceitar essa pessoa na sua casa de novo? Eu acho difícil isso. Quais são? Você sabe que essa pessoa, por exemplo, ela vai te trair se fosse uma cobra. Você vai criar uma cobra. Né? No momento que você vacilar, que ela te picar, você morre. Então, a mesma coisa com algumas pessoas. Você não pode confiar. É porque o conceito de perdão que a gente tem aqui não é o conceito de aceitabilidade. O conceito de perdão é o conceito de não registro de amargura e de não querer o mal do outro. Isso é que é perdão. Então eu não tenho que me relacionar posteriormente com essa pessoa para dizer que eu a perdoei. Muito pelo contrário, eu tenho que me resguardar. Mas eu não quero mal, eu não desejo mal, eu esqueço aquilo que ela fez. Eu não tenho desejos no meu coração para que ela sofra pelo que ela me fez. Porque se assim fosse, Jesus não tinha pedido perdão pelos seus malfeitores na cruz. E essa questão do perdão, na psicologia, né, a gente fazendo psicoterapia, a gente aprende o quê? Por que Jesus quer que eu perdoe o outro? É para fazer bem pro outro, não. Para você. Fazer para mim. Perfeito. Então, quando eu não estou tendo raiva de uma pessoa, eu estou curado. Eu tenho que procurar. Porque se eu estou com raiva da pessoa, por mais que eu não aceite mesmo assim, mas onde eu vou, a pessoa está comigo. Aí essa questão psicológica do perdão é tão interessante que uma vez eu entrei em conflito, professor. Eu entrei em conflito, porque quem lê a Bíblia entra em conflito, viu, gente? Se você quiser ler a Bíblia, você vai entrar em conflitos. Muitos, por quê? Porque a Bíblia, ela te choca. Ela espera uma posição de você. E ela mostra quem você é, humanamente falando. Ela vai passar a mão na sua cabeça, não. Ela vai mostrar quem você é. Entendeu? E aí eu comecei a ler, e lá diz o seguinte, que eu tenho que me arrepender para Deus me perdoar. É condição sine qua non. Se não houver arrependimento, não há perdão. Aí lá diz também que eu tenho que perdoar o meu irmão sem que ele se arrependa. Eu digo, eu tenho que fazer mais do que Deus. Se Deus só me perdoa se eu me arrepender, eu tenho que fazer mais do que ele, perdoar o outro sem que ele se arrependa. Faz sentido ou não faz sentido, gente? Faz sentido. Só que eu fui entender
E aqui eu quero dizer algo para você, que a Bíblia é o único livro que você pode ler na presença do autor. Eu orei, pedi que Deus me ensinasse. E você sabe o que eu aprendi nesse texto? Sabe por que Deus exige que eu me arrependa para que Ele me perdoe? Porque isso é didático para mim. Sabe por que eu tenho que perdoar o outro sem que ele se arrependa? Porque isso também é didático para mim. Deus não muda. Então para Ele tanto faz se me perdoar ou não. Agora eu tenho que me arrepender para que isso gere um efeito didático em mim. Se a relação entre dois homens e aquele não se arrepende, eu tenho que perdoar, porque isso também gera um efeito didático em mim. É muito interessante essa questão do perdão, né? Então Jesus chega e diz: olha, ame aquele que te persegue. Olha que coisa. Cristianismo é isso, né? Vamos lá. Evolução de Jesus quanto a fazer o bem, evitando-se a vaidade. Isso aqui é algo que tinha que ser estampado na cabeça, nos olhos de cada um da sociedade de hoje. Diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti. Quando você fizer o bem, não faça pirotecnia para que todo mundo veja que você está fazendo. Olha como ele é bom. Ele deu uma esmola no sinal. Aí ele chega: ontem eu fui e dei uma esmola no sinal, tocando trombeta diante de si. Não é isso que ele ensina. Ele ensina: quando fores tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita. E aqui eu aprendo a questão do tomar lá da cá. O que a mão esquerda dá, a direita recebe. Não. O que a tua mão esquerda faz, a direita não sabe. Não espere nada em troca para fazer o bem àquela pessoa que está ao seu redor, ao seu lado. Foi isso que Jesus Cristo ensinou. Evolução de Jesus quanto ao cuidado mútuo. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei dos profetas. Jesus perdoa a mulher adúltera e a ver com ódio e compaixão. Isso aqui é outra coisa que eu achei um dos textos mais interessantes que eu vejo no Novo Testamento. Quem já ouviu essa frase? Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. É esse evento bem aqui. Vamos acompanhar aqui o que ele diz? O Hélio, essa frase antes aí, ela é a consistência da ética na filosofia. Qual frase? A antes, essa daí que você colocou. Essa? O que eu quero que faça pra mim, que eu não quero que faça pra mim, eu não faço pros outros. E eu devo fazer pros outros o que eu quero que faça pra mim. Então, dentro da filosofia, quando a gente fazia, é a ética. E a gente vai ver que os filósofos mais antigos são do século IV, V antes de Cristo. Só que lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A filosofia bebia na fonte da Bíblia. Está lá 1.600 anos antes de Jesus. Século 16 antes de Cristo. Olha, e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-lhe no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E quando insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E tornando... Como? Maria Madalena. Não, essa aqui é outra. É adúltera. É adúltera, não tem nome. É a outra também. Não, essa aqui não é Madalena, é outra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E direitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Agora tem algo, hein? Você quer cristianismo? Vai e não peques mais. Cristianismo não significa uma carta de crédito para viver uma vida da forma que eu quero. Significa que a compaixão de Deus alcança aquele que é pecador, mas gera e exige uma responsabilidade daquele que está sendo alcançado. E a questão aí também é direitos igualitários, né? Homens e mulheres. Por que você vai matar a mulher? Cadê o homem? Cadê o que tá? E a lei dizia, Levítico capítulo 20, versículo 10, que tinham que ser apedrejados o adulto e a adúltera. Só estava bem. Por que só levaram ela?
Por que só levaram ela? Né? E Jesus safamente percebeu isso. Outra coisa que se aplica bastante, hoje em dia você pega um pedófilo na rua, você vai lá, quer bater, quer matar e tudo. Então assim, quem não tem um pecado para poder chegar lá e bater e tudo. Então hoje se aplica em qualquer forma da civilização de hoje em dia. Quem é 100% moralmente justo para apontar o dedo do outro? E ainda tem, hoje em dia tem vários locais estrangeiros que aplicam. Sim, ainda existe. Aqui mesmo, aqui no Brasil, você pega Ela fala que é questão do adultério, né? As civilizações islâmicas, elas aplicam isso aqui, né? E a gente entende que Jesus Cristo trouxe, que Jesus Cristo, ele foi um homem que ele valorizava a mulher. Ele valorizava a mulher. Jesus Cristo, o primeiro testemunho da sua ressurreição, foi o testemunho de 3 mulheres. E se você acha que isso foi forjado, né, e que a Bíblia não é verdade, se ela fosse forjada, tinha sido de 3 homens, porque a época o testemunho da mulher não valia como confissão de algo que tinha acontecido. Foram 3 mulheres que testemunharam: Maria Madalena, Joana e outras. Era para a história se espalhar mais rápido. Confiabilidade nos detalhes, não. É isso aí mesmo. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, não quero interromper o trabalho de vocês. São 10 horas. Está acabando. Aqui falta 5 minutos para terminar. Vai falar um pouquinho também, né? Depende. Será rápido, mas aí Aqui falta 5 minutos eu termino. Tá bem. Tá? Falou de Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quais são, então, para finalizar, a síntese dos ensinamentos do cristianismo? Isso está lá em Romanos: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sejais fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos, os irmãos, na sua necessidade, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoai. O cristão não amaldiçoa. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Empatia. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Cuidado com a vaidade. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, aquilo que você falou do perdão, tende paz com todos os homens. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará braços sobre tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Conclusão: Jesus merece a minha admiração? A minha ele merece, né? E aqui eu quero falar um pouquinho de um homem chamado Augusto Cury, psiquiatra, desenvolveu a teoria da inteligência multifocal, ímpar no mundo todo, ateu, a vida toda ateu, e ele disse o seguinte, quase todo, ele disse o seguinte: eu vou provar psicológica e psiquiatricamente que Jesus é uma mentira. Augusto Cury fez isso. E ele começou a analisar a psique de Jesus segundo os escritos do Novo Testamento. Você sabe o que aconteceu com ele? Se converteu. Então, aos colegas ateus, eu os desafio a provar que Jesus, ou tentar identificar que Jesus não existe, e serão vastamente surpreendidos. Porque ele disse o seguinte: olha, nenhum homem em sua sã consciência e psicologicamente, as restrições que o homem tem psicologicamente, ele comeria com o seu traidor na noite que foi traído. Aí alguém disse para ele, mas isso é uma mentira, isso foi inventado. Então me diz quem foi que inventou, porque esse é Deus. Esse cara não é homem. Porque ele começou a analisar o discurso de Jesus Cristo do ponto de vista psicológico e psiquiátrico. Muito interessante. Existe uma série de livros chamados Análise da Inteligência de Jesus, do Augusto Cury. E eu termino minha fala agradecendo a paciência de vocês. E é isso. Valeu. Se tiver alguma pergunta, gente, está aberto. Você quer me dar 15 minutos para dar aula, é isso?
Não, então, eu queria te pedir, você se incomodaria de falar na nossa aula?